Pronto, vamos lá. Boa noite, professor. Boa noite a todos, né? Dando continuidade aos webinários da disciplina de gestão ambiental. O nosso grupo vai falar um pouco sobre a temática de energias renováveis. O grupo é composto por Anderson Araújo, eu, Damião de Moura, João Vitor Vaz, Pedro Henrique Vaz e Sara Maria de Oliveira. Eu vou fazer aqui só um breve roteiro do que vamos ter na apresentação. Ela vai ser dividida inicialmente em dois momentos. O primeiro momento, ele vai ser composto apenas das definições da temática e de um ranking de países que vai levar em consideração a capacidade instalada de energias renováveis. Só para ter uma noção geral de como está o mundo em relação ao tema. Já no segundo momento, nós vamos tratar mais ou menos, tratar dos tipos de energias renováveis, falar um pouco mais sobre cada uma delas, seus prós, seus contras e como cada uma funciona, né, mais ou menos. Nesse slide nós temos aqui o que são energias renováveis. Bom, falar dessa definição vai ser um pouco cansativa, que vai ser mais ou menos para a gente relembrar o conceito, porque eu acredito que, além do nome ser bem sugestivo, a maioria aqui já deve ter visto esse tema, sabe mais ou menos do que se trata, né? Bom, ele fala aqui, o que são energias renováveis? Primeiro, vou falar aqui sobre quais são as fontes de energia, não é? As fontes de energia são recursos naturais ou artificiais utilizados pela sociedade para a produção de algum tipo de energia. Essas fontes podem ser divididas em dois grupos principais, renováveis e não renováveis. As fontes de energias renováveis são aquelas que poderão se esgotar em um futuro relativamente próximo. Ele colocou aqui como exemplo o petróleo, né, em si, que ele vai ter seu esgotamento estimado em poucas décadas. Eu olhei aqui uma pesquisa de uma empresa britânica, a de petróleo, ela fez um estudo e ela estimou que esse esgotamento vai dar por volta lá de 2050, 2055. Porém, como a gente sabe, essa pesquisa pode não ser muito válida porque constantemente é, nós achamos novas jazidas de petróleo. Aí essa pesquisa pode não ser muito confiável. E aqui já falando sobre as fontes renováveis, são aquelas que têm origem natural, como por exemplo o sol, a água, o vento. E já que elas são encontradas em abundância na natureza, elas têm um pouco mais facilidade para a sua reposição no meio ambiente, mas isso não significa que ela seja inesgotável. Sim, ela é esgotável, só que, no entanto, o conceito de renovabilidade depende da escala temporal que é utilizado e os padrões de utilização dos recursos. Pronto, pode passar. Oi, pessoal, boa noite. Vocês estão me escutando bem? Sim. Obrigada, professor. Eu vou trazer aqui um ranking dos 10 países no top 10, né? Que tem a maior capacidade ali instalada em energias renováveis. Essa geração de energia das fontes renováveis, ela vem, assim, encontrando cada vez mais incentivos, né? Nos últimos anos, a gente tem como exemplo aqui o Parque Eólico de João Câmara, principalmente ali devido à redução de custos, né? Em torno do desenvolvimento dessas tecnologias. De acordo com o Bloomberg, as energias solares e eólicas, elas já são fontes disponíveis, mais baratas em mais de 2/3 do mundo. A expectativa é que essas fontes fiquem mais baratas, né? Que a gente sabe que ainda para se instalar um equipamento ali para ter a energia solar, obter, né? É um financiamento muito caro, né? E que ela fique mais barata ali que o gás e o carvão, tá? Ademais,
segundo lá o relatório de situação global das energias renováveis em 2010, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, ali foram investidos mais de 2,6 trilhões em fontes de energia ali no mundo todo, tá? Nos últimos 10 anos. Para o futuro, a gente tem ali uma expectativa que esse número cresça ainda mais, e cada vez maior a quantidade de países que desenvolvem essas políticas de incentivo para a geração de fonte e utilização ali de fontes limpas, tá? Eu vou passar ali um pouco sobre o top 3, né? Vou falar um pouquinho da China. A China hoje, ele é o que mais produz e investe ali em energias renováveis no mundo, tá? E ele também tem o maior mercado de energia eólica e solar também. O país também ele é o maior importador de petróleo mundial, todo mundo sabe, e vem investindo nessas fontes como forma de reduzir a sua dependência ali no comércio exterior. No caso dos Estados Unidos, ele é o segundo, né? As fontes renováveis, assim como o gás natural, ele vem substituindo o carvão e a energia nuclear. Lá, essas duas fontes são muito fortes, tá? E como as principais formas de obtenção de energia. A expectativa é que as fontes de energia limpa atinjam ali uma penetração de 43% no mercado americano, tá? Até 2050. Já o Brasil, ele possui, assim, uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, devido ali à quantidade de hidrelétricas, né, que a gente tem bastante hidrelétricas. Consequentemente, em 2019, o setor de energia é responsável ali por apenas 4% de emissões de CO2 do país. No entanto, o desenvolvimento ali de outras fontes verdes, a expectativa é que esse valor caia de 86% até 2050, tá? Lembrando também que nosso país, ela tem uma capacidade enorme para energia solar, certo? O Brasil, né, ele liderou esse crescimento também na parte ali de energia eólica na América do Sul nos últimos 10 anos. E também a gente pode dizer que a energia renovável aqui no Brasil, até mesmo aqui no nosso estado, ele traz muito emprego, né, para o setor ali no país. Pode passar, tá, Pedro? Após isso, a gente tem os tipos de energia renováveis que a gente vai falar um pouquinho. A gente chama de energia renováveis as que são mais utilizadas. São as águas do rio, oceanos, ventos, luz do sol, a biomassa, ondas e marés. E o calor proveniente ali da terra. Todas estão ali disponíveis para nós de forma abundante. Porém, a gente vai trazer um pouco de cada um tipo de energia que a gente separou. Vai trazer também o que é, como é que funciona e os prós e os contras desse tipo de energia, né? Pode passar. Pedro, obrigado. Depois disso, a gente vai dar uma ênfase aqui maior em energia solar. A energia solar, ela é proveniente ali do sol, né? E do calor também. Ela é uma fonte alternativa e sustentável. Ela também pode ser utilizada para gerar eletricidade pelo sistema ali de, de energia solar fotovoltaica e heliotérmica, quanto para o aquecimento de água também, quando se usa ali uns aquecedores para energia solar térmica, tá? A fonte ali alternativa, é uma fonte alternativa, renovável e sustentável de energia, que provém ali da radiação eletromagnética, ou seja, luz e calor, né? Emanada diretamente pelo Sol, que pode ser utilizada por diferentes tecnologias, como aquecedores solares, painéis voltaicos, fotovoltaicos e usinas heliotérmicas. Hoje em dia, eu acho que o conceito de energia solar é associado à geração
geração limpa de eletricidade, né, pelos painéis, e que transforma a luz do sol diretamente ali numa energia elétrica. O potencial também energético é excepcional, né, em comparação às outras fontes de energia, mas ela também tem desvantagens. Dentre uma delas, né, a gente pode destacar primeiramente o custo acentuado que essa tecnologia possui, principalmente ali o valor da placa. No caso ali, um exemplo, né? Meus avós, eles recentemente colocaram placas na casa deles, mas também o financiamento foi assim, parecia que a gente tinha comprado um carro, mas que foi muito, muito caro e vai passar não sei quantos anos pagando, mas em compensação, eles estão pagando assim bem pouquinho de energia, né? Também outra desvantagem é que em torno ali da produção dos equipamentos, as placas elas demandam ali uma grande distração de minérios, né? Um exemplo de minério seria o zinco. Com a expansão assim dessas placas, a demanda por matéria-primas se torna mais intensa, o que pode contribuir também para políticas ali não sustentáveis, tá? Essa extração de minérios, de minerais, que pode causar prejuízo ambiental, isso sem falar que as questões econômicas nos locais de produção. Além disso, apesar de não emitir ali poluentes e não incentivarem o desmatamento, a gente pode chamar essas usinas solares, podem provocar um montante em massa ali de espécies que elas podem ser atraídas pela luminosidade do local e podem se aproximar e morrer rapidamente em razão ali do calor gerado, tá? No ambiente. No geral, especialistas eles dizem que as fontes de energia que usa ali energia solar é positivo. E como podemos notar, alguns de seus problemas eles podem ser diminuídos de acordo ao longo do tempo, tá? Pode passar, Pedro. Bom, gente, boa noite. O meu nome é Anderson, e continuando aqui com a apresentação do nosso grupo sobre energias renováveis, eu fiquei com a parte de energia eólica. Mas antes, professor Júlio, de a gente começar a falar sobre energia eólica, não tem como a gente falar sobre esse assunto e não voltar um pouco na história, né? Eu acho que estudar um pouco a história é importante para a gente entender hoje o conceito. Antes da Revolução Industrial, no século XIX, o homem, o ser humano, usava os ventos, a força dos ventos, para, por exemplo, moer grãos, bombear água, movimentar barcos à vela, ou seja, a força do vento, a força eólica, né? Energia eólica era utilizada não como hoje, mas usada de forma direta para atividades importantes naquele tempo. Por volta de 1888, nos Estados Unidos, foi construído o primeiro catavento, já vai evoluindo. Em 1897, foram construídas 70 turbinas aerogeradores na Europa. Em 1931, surgiu os aerogeradores de grande porte. E aí a gente vê, durante a história, alguns pontos específicos sobre a energia eólica. Pontos positivos, professor Júlio, e pontos negativos. Óbvio que os pontos positivos são maiores, mas, mas conceituando o que seria a energia eólica hoje, refere-se à energia cuja fonte é o vento. Em algumas regiões do planeta, sua frequência e intensidade são suficientes para a geração de eletricidade por meio de equipamentos específicos. Basicamente, os ventos ativam as turbinas dos aerogeradores, fazendo com que os geradores convertam a energia mecânica, produzindo energia elétrica. Só que existe, professor Júlio, alguns pontos positivos e outros pontos negativos, né? Bom, os pontos positivos é a ausência de emissão de poluentes. O maior custo-benefício que outras fontes, como a hidráulica, a hidráulica é importante como determinados pontos negativa em relação à degradação do meio ambiente, como alagamentos de grandes áreas, a geração de emprego e renda na localidade,
uso da mesma área onde são colocados os aerogeradores para outras fontes de energia como a solar, ou seja, o espaço lá onde se produz a energia eólica tem espaço também para a produção de energia através de outras fontes como a energia solar. Em relação aos pontos negativos da energia eólica, nós temos a elevada consciência dos ventos, porque, professor Júlio, é evidente que se a gente precisa da força dos ventos, determinadas regiões do planeta não têm essa força suficiente para gerar a energia, né? Poluição sonora, devido ao barulho, devido à movimentação das turbinas, e poluição visual. E além da alteração dos movimentos migratórios de aves. Existe, assim, óbvio, pela análise que a gente fez, a energia eólica é uma energia boa, mas existem alguns pontos negativos ainda que precisam ser avaliados e melhorados pelos especialistas. E não tem como falar, professor, do orgulho do Rio Grande do Norte, né? Eu acho que falar ser potiguar e não ter orgulho da sua cidade, que é a cidade de João Câmara, não sendo de João Câmara, mas tem orgulho de ter nascido no estado onde temos, posso dizer assim, a capital nacional da energia eólica, né, do país, que é João Câmara. Eu tenho alguns dados sobre João Câmara, são 29 parques eólicos, 327 aerogeradores, é a maior concentração, professor Júlio, de turbinas eólicas do país, por metro quadrado. Segundo dados do IBGE, de 2008 a 2012, devido à produção de energia eólica em João Câmara, o PIB da cidade cresceu 90%, olha aí, gerando renda, gerando emprego para a cidade e, consequentemente, gerando arrecadação tributária para o Estado. O RN produz 5 gigawatts de energia eólica e já foram investidos nesse setor aqui no Estado, segundo dados do governo do Estado, 21 bilhões de reais. Então, percebe que essas fontes de energia são caras, porque são novas, a matéria-prima muitas vezes é muito cara, mas o custo-benefício, tanto para o meio ambiente como para o investimento, gerando emprego e renda, é importante para o Estado e para a localidade. Eu vou pedir para Pedro passar o slide. Eu tenho um vídeo, professor, falando sobre uma reportagem nacional, falando sobre a nossa capital dos ventos, aqui no nosso estado, foi reprisado aqui no Jornal Nacional. E é um vídeo curto, né? Só para a gente embasar aquilo que já falei e mostrar que João Câmara é referência no mundo em relação à produção de energia eólica. Pedro, tem como soltar o vídeo? Tem sim, vou só. Nesse momento em que o Brasil discute exatamente escassez de água e a oferta de energia elétrica a ela associada, o Jornal Nacional foi visitar um lugar no Rio Grande do Norte, onde a geração não depende nem dos rios, nem de usinas térmicas. A reportagem é de Michele Rincon. Em João Câmara, a 80 quilômetros de Natal, é assim. Muitas casas têm aerogeradores nos quintais. Nos últimos 4 anos, as 10 usinas eólicas instaladas no município compraram ou arrendaram cada pedacinho de chão que pudesse ser aproveitado na transformação do vento em energia elétrica. Pelo aluguel da terra, pagam entre R$ 700 e R$ 1.000 mensais por aerogerador. Na região seca, com muito vento, a indústria eólica surgiu como alternativa para os proprietários de terra. Renda que, reinvestida na perfuração de poços, possibilitou o desenvolvimento, por exemplo, da agricultura irrigada. Com 20 aerogeradores instalados em 4 fazendas, seu Francisco tem uma renda fixa por mês de cerca de R$ 20 mil. Com o dinheiro, ele perfurou poços e pôde arcar com os custos do bombeamento da água até a plantação. Antes eu não tinha condição de pagar esses 3 mil contos de energia aqui para botar o pessoal para trabalhar. Arlindo é um dos 20 funcionários contratados para trabalhar na fazenda de seu Francisco. O salário fixo foi muito bem-vindo. Lá em casa não tinha televisão, geladeira, e tudo isso a gente já tem, né? E o comércio soube mesmo aproveitar os novos clientes. Procuramos inovar, fazer um restaurante mais sofisticado, climatizado. E tanto a população gostou, como as pessoas que vêm a trabalho. Esta loja de material de construção também foi ampliada. Antes eu tinha a média de 4 a 5 funcionários, hoje nós temos 20 funcionários e quadruplicou o nosso faturamento.
Dados do IBGE mostram que entre 2008 e 2012 houve em João Câmara um crescimento de 90% no PIB, que é o conjunto de todos os bens e serviços produzidos num determinado período. E os bons ventos devem trazer novas ampliações do setor eólico nesta parte do Brasil. Nós estamos viabilizando mais 5 parques aqui na região e futuramente teremos condição de investir em mais parques. Pedro, obrigado. João, obrigado. Professor, a gente pode ver aí a importância, Essa é né? para você que quer muito ver o seu negócio dar certo. Pronto, professor. Em relação à importância da energia eólica aqui no nosso estado, a gente viu aí no vídeo feito no Jornal Nacional, isso em âmbito nacional e internacional, mostrando os benefícios que foi a energia eólica na cidade de João Câmara, né? E com um futuro promissor, né? Nós temos a capital dos ventos aqui no nosso estado e temos aí o plano de abrir mais espaço para novos aerogeradores. Mas aí a gente vai também falar sobre um pouco de hidrelétricas. Aí no próximo slide, eu vou pedir para Pedro ou João passar o slide. Bom, pessoal, chegamos aí na parte de energia elétrica. E como eu fiz na parte de eólicas, bem curto aqui, a gente vai utilizar um pouco da história para explicar sobre energia hidrelétrica, para a gente entender o que está acontecendo hoje, né? E que mostrar que isso não esse uso de energia das forças das águas não é de agora. Desde o século I, a gente viu pela história no estudo que a gente fez, que eram usadas pelo homem rodas de água para produzir energia mecânica. A partir do século XVIII, depois de Cristo, apareceram tecnologias como o motor, o dínamo, a turbina hidráulica, que possibilitaram converter energia mecânica em elétrica. Mas só foi em 1897 que foi, pela primeira vez, acionado o primeiro sistema de conversão de hidroenergia em energia elétrica, que é chamada hidrelétrica de Niagara Falls, nos Estados Unidos. As hidrelétricas são classificadas pela portaria da resolução da ANEEL 394 de 98 basicamente em duas unidades: as PCHS, que são aquelas que produzem de 1 a 30 megawatts, e aquelas GCHS, que produzem acima de 30 megawatts. Nós temos a maior hidrelétrica do mundo, que é Três Gargantas, na China, e temos a maior do Brasil, que é Itaipu e Belo Monte. A gente vai ver aqui, professor, algumas prós e contras, e a gente vai ver alguns detalhes sobre problemas que aconteceram nas hidrelétricas, certo? Por exemplo, alguns prós dizem que, pelo estudo que a gente fez, que as hidrelétricas usam água que é recurso natural renovável, menos poluente do que as termoelétricas, cujos operacionais são maiores. Esses são os pontos positivos. Mas os pontos negativos, professor Júlio, é muito maior. Por exemplo, a alteração da forma de vida das populações, como os ribeirinhos, supressão da vegetação nativa por causa das grandes áreas alagadas, e a gente vai ter um exemplo da China daqui a pouco, a emissão de dióxido de carbono e metano devido à decomposição de matéria orgânica, assoreamento dos rios, extinção de espécies devido à modificação do fluxo dos rios e desequilíbrio dos ecossistemas. Então, a gente viu pelo estudo pela energia hidrelétrica que os contras são muito maiores do que os prós. Óbvio que o mundo usa muito, e o nosso país é referência nessa produção de energia hidrelétrica, mas abre espaço, professor, para uma discussão sobre deixar esse modelo de produção de energia, porque os impactos ambientais são muito grandes. Por exemplo, a maior hidrelétrica do mundo é chamada de Três Gargantas, na China. Professor Júlio, foi impressionante o estudo que a gente fez, e a gente descobriu que 13 cidades da China, naquela região, foram destruídas. 13 cidades foram alagadas para dar espaço a essa hidrelétrica na China. 4.500 aldeias foram destruídas para dar espaço a essa hidrelétrica. 162 sítios arqueológicos, a história sendo destruída para dar espaço a essa hidrelétrica. Flora e fauna sendo destruídos lá na China para dar essa espaço
esse tipo de energia, produção de energia, né? No Brasil não é diferente, professor. Nós temos alguns pontos polêmicos da atualidade. O senhor, com certeza, já fez estudo sobre esse assunto, que foi a construção da usina de Belo Monte. Foi uma discussão muito grande no país, houve um debate muito amplo. Talvez os especialistas não foram escutados, pelo que a gente entendeu no estudo. Os grandes especialistas não foram escutados, o aspecto econômico foi levado acima do aspecto ambiental. E a gente vai ver outro vídeo, espero que consiga rodar, sobre os impactos. Vou pedir para Pedro passar o vídeo. A gente vê alguns protestos, professor, aqui, ó, protesto de indígenas, protesto de pessoas que moravam na região. Óbvio que teve pontos positivos na produção, na construção da usina de Belo Monte. Eu estou citando Belo Monte porque foi a mais recente. Itaipu é a maior do país. A Itaipu produz 14 mil megawatts e Belo Monte produz em torno aí de 11.200 megawatts. Então, Itaipu produz mais megawatts do que Belo Monte, mas como Belo Monte foi há pouco tempo e a discussão está bem um pouco ainda recente, a gente queria discutir sobre os problemas de Belo Monte. E o engajamento de alguns artistas fizeram um vídeo mostrando sobre os problemas que Belo Monte apresentou e continua apresentando. Não trouxe alguns benefícios, mas os benefícios que eles diziam que iam trazer para a comunidade não foram exatamente aquilo que eles prometeram. Tem problemas de saneamento básico, problemas lá graves de aumento dos índices de criminalidade. Então, a gente vai ver no vídeo aqui, um vídeo curto, sobre o engajamento de alguns artistas nacionais, mostrando a dificuldade e os erros que foi a construção de Belo Monte. Inclusive, professor, o valor exagerado da construção da usina. Pedro, se for disponível, se der para liberar o vídeo, só para a gente ter uma ideia, porque eu acho que o vídeo, professor, embasa muito bem aquilo que a gente falou e tenta falar, e eles produziram um vídeo muito bom. Você já ouviu falar da hidrelétrica de Belo Monte? Você já foi à Amazônia? Você sabe o que quer dizer energia limpa? Desenvolvimento sustentável. Já ouviu falar? O que tem a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Mas o que eu tenho a ver com isso? Bom, eu pago os meus impostos em dia, eu reciclo meu lixo, eu ensino meu filho a respeitar o próximo. Eu ainda tenho que me preocupar com uma hidrelétrica no Pará? Olha só, se não fizer a hidrelétrica de Belo Monte, não vai ter energia. Se não tiver energia, como é que eu vou ver televisão para assistir minha novela? Gente, não dá pra ficar sem luz. Eu sou a pessoa mais conectada. Deus me livre com essa energia. Sem luz, sem celular, sem iPad, sem iPhone, sem... tudo. A Belo Monte vai ser a terceira maior hidrelétrica do planeta. Do mundo. Do que adianta construir a terceira maior hidrelétrica do mundo se ela só vai produzir, de fato, 1/3 da sua capacidade? Peraí, como assim? Só 1/3? Porque durante 8 meses do ano, aquela região praticamente seca. Eu não tô entendendo, gente. Eu vou ter que pesquisar, então, né? Eu pesquisei, vai olhar. Pesquisei. E vai custar 30 bilhões. 30 quanto? 30 bilhões. 30 bilhões? 30 bilhões? Quem é que vai pagar? Você? Você? Você. O palhaço aqui, né? 80% desse dinheiro é de imposto. Faz as contas. Realiza. São 24 bilhões de reais que vão sair do seu bolso. O seu dinheiro para uma obra dessa proporção. E ninguém vai discutir o assunto. A gente vai fingir que nada está acontecendo. Só que abaixo da barragem, o rio banha o Parque Nacional do Xingu. A usina de Belo Monte vai alagar, inundar, destruir 640 quilômetros quadrados de floresta amazônica. De onde tiraram essa ideia de que hidrelétrica é energia limpa? Peraí. Hidrelétrica é energia limpa. É muito melhor do que usina nuclear ou energia a carvão. Seria energia limpa se fosse no deserto. Mas na floresta? Nós temos a maior floresta do mundo. Uma pergunta. Como é que se resolve a questão energética do Brasil? É possível criar outras alternativas para se gerar energia. Energia eólica. Energia solar. Esta é a primeira de dezenas de hidrelétricas que o governo pretende construir na Amazônia nos próximos 20 anos. Para onde vão ser levados os ribeirinhos e os índios? Não, quem se importa se os índios não vão ter onde morar? Ó, a gente aloja os ribeirinhos numa periferia e os peixinhos a gente aloja num aquário. Pronto, resolvido. Pra mim, índio quer morar na cidade. Toma antibiótico. Educação, conforto. Índio. Você tem índio, ainda tem índio. Será que os índios são ouvidos? É muita pergunta sem resposta.
Se a construção da hidrelétrica de Belo Monte se mostrar um equívoco, é um caminho sem volta. Vocês entenderam? Precisamos ficar mais atentos ao Brasil. Sabe aquela sensação que você tem de se arrepender de alguma coisa que você não fez? Porque a gente diz que não se arrepende, mas depois a gente se arrepende. Nesse momento, em todo o mundo, milhares de pessoas estão indo para as ruas protestar e mudar o seu destino. Entre nessa corrente. Vamos fazer alguma coisa pelo Brasil. Entra nesse site. Lá você vai encontrar uma petição para você assinar e vários links com as respostas das suas perguntas. Vocês entendem que se a gente conseguir uma enorme quantidade de assinaturas, a gente pode parar essa obra. Leia a petição e assine. A gente vai mandar para o Congresso, para a presidente Dilma Rousseff. Tá, peraí. Se você tá me ouvindo, é porque você tá conectado. Então vai lá. Assina agora, eu espero. É apenas um clique. Nada de deixar para depois. Toma seu tempo. Vou tirar o sutiã aqui para ficar mais à vontade. E aí? Ainda tô aqui. Tô esperando. Eu não sou o DiCaprio, mas assina. Se você, assim como eu, já assinou, é só passar esse link para mais 10 amigos. Você passa para eles. Não tem 10 amigos? Ah, você deve ter 10 amigos. Hoje em dia com o Facebook todo mundo tem, sei lá, mais de milhões de amigos. Aí, Trending Topic, que tal? Assim criamos uma onda. Uma onda de conscientização. Ainda há tempo. Passa essa mensagem adiante. Presidente Dilma, nós não queremos que no futuro, ao estudarem a história do país, vejam que tivemos a oportunidade de deixar um lugar mais saudável, justo e responsável, e nada fizemos. Pense no Brasil em que seu neto vai crescer. Pronto, Pedro, obrigado. Professor, só voltando aqui a alguns pontos do vídeo, eu trouxe esse vídeo só para exemplificar, porque é um vídeo bem produzido e é uma coisa interessante, professor. 30 bilhões de reais na construção de Belo Monte, 30 bilhões, com B de bola, não é com M de milho, não. É 30 bilhões de reais na construção de Belo Monte, 1/3 de sua capacidade vai ser utilizada e 8 meses. Lá, particularmente a região não seca, né? Não tem como produzir energia. Parque Nacional do Xingu atingido e 640 quilômetros quadrados de floresta atingido. Olha o absurdo, professor. A gente fez o estudo e a gente fez um pequeno estudo. O senhor é perito nessa área, então a gente sabe muito bem, eu estou falando aqui de um assunto que você já sabe. Mas o pouco assunto que a gente estudou é um absurdo que a gente viu do impacto ambiental que as hidrelétricas produzem no meio ambiente, na região, e esses 30 bilhões poderiam ser utilizados, professor, em fontes renováveis, dinheiro público, dinheiro do contribuinte, vindo de impostos, podia ser investido em outras áreas de energias renováveis e não foi utilizado. E hoje aí Belo Monte tem alguns benefícios, mas os malefícios, tanto para o meio ambiente como para a localidade lá de Belo Monte, são evidentes, certo? Muito obrigado pela oportunidade. Vou passar para Pedro e João, que vão continuar com a apresentação do seminário. Boa noite. Pronto. Agora, dando continuidade ao trabalho, a gente vai falar um pouco sobre a energia de biomassa e como é que ela é utilizada, né? Bom, a energia de biomassa, ela é uma fonte de energia que é advinda da utilização de matéria orgânica. E essa matéria orgânica ela pode ser tanto de origem vegetal como animal. O exemplo desse tipo de matéria orgânica podem ser algumas plantas, alguns alimentos. E por isso que ela é considerada energia limpa. E a biomassa, ela é uma grande geradora de álcool. É a utilização da cana-de-açúcar para a produção desse álcool. E esse etanol ele pode ser feito de primeira geração. Porém, os estudiosos falam que esse etanol feito a partir da primeira geração ele tem um ponto negativo muito grande, porque ele vai de encontro com um grande desmatamento da área
já que para se plantar cana-de-açúcar tem que ter uma grande área para fazer essa plantação e depois colher e aí o álcool ser produzido. E também o outro grande encontro que vai para se produzir dessa primeira geração é que vai colidir com a parte da crise mundial alimentícia. Os diversos cantos do mundo, eles utilizam a cana-de-açúcar como base de alimentação, que é para produzir o próprio açúcar, né? E também como outras fontes de alimento. Então, acaba indo de encontro com isso. E uma grande forma de fazer com que isso não seja afetado é fazendo a obtenção do etanol de segunda geração. Mas como é que ele é de segunda geração? Ele é de segunda geração porque a pessoa não vai utilizar a cana-de-açúcar de fato para produzir esse álcool, mas sim os resíduos de matéria orgânica. Aí, como são esses resíduos? Um grande exemplo que a gente tem é a casca do coco, água de coco que a gente bebe. A gente sabe que geralmente a água de coco a gente consome e acaba jogando fora tanto o coco em si como a matéria que fica. A gente só vai consumir basicamente o líquido, que é a água, e algumas pessoas ainda comem aquela parte que fica em contato com a água, mas todo o resto é jogado fora. Então, o que é feito? As pessoas recolhem esse coco e a partir da casca do coco conseguem produzir o etanol. Então, por isso que ele é chamado de segunda geração. E seria um material que ele seria encaminhado para as lixões, mas ele é utilizado porque ele é também uma matéria orgânica e possui uma grande quantidade de celulose. Mas o grande impacto que tem é devido ao rendimento ser muito baixo nesse processo. E por isso que as pessoas fazem grande utilização, fazem estudos para conseguir aumentar esse rendimento e conseguir aproveitar de uma maneira melhor. E aí, os prós, né, dessa energia de biomassa é porque ela é uma fonte natural e renovável também, tem um baixo custo de produção, ela emite um pouco de gases porque é através da queima, né, mas emite poucos gases em relação aos combustíveis fósseis que a gente conhece. E os pontos negativos, como eu já citei, é um grande desmatamento das áreas, como a gente sabe que para produzir cana-de-açúcar tem que ter uma grande área de plantação e acabam liberando alguns gases poluentes também. E como a gente destrói uma grande quantidade, aquela área também poderia ser utilizada por alguns animais, por algumas plantas e acabam sendo destruídas também, de fato. E tudo isso é todo apanhado sobre a energia de biomassa. E agora, falando um pouco mais sobre a energia geotérmica, ela é também conhecida como energia geotermal, que ela aproveita o calor do interior da Terra para conseguir produzir energia, de fato. E essa técnica ela consegue converter a energia de temperaturas muito elevadas que ficam no interior da Terra em eletricidade. E trata-se da aplicação dos conhecimentos geográficos, químicos e geológicos sobre a dinâmica terrestre para o aproveitamento das atividades humanas. E aqui a gente pode ver até uma figura ao lado de como é que é feito isso. Os canos aí estão ligando diretamente com o subsolo para conseguir projetar toda essa estrutura e conseguir realmente obter energia, né? Isso aí pode ser um exemplo de uma usina geotérmica que ela vai conseguir injetar água no subsolo para fazer com que, após que tenha a evaporação devido às altas temperaturas, isso pode ser condicionado à turbina e acabe gerando energia. Os prós que a gente pode encontrar nesse tipo de energia é que ela não opera com combustíveis fósseis, então ela não vai poluir muito, ela acaba não agredindo o solo e não emite o CO2 ou gás, já que não existe uma queima durante o processo. E ela também não é vulnerável em relação ao clima, né? Como a gente viu em alguns outros tipos de energia, é muito vulnerável em relação ao clima, como a parte da hidrelétrica. Se não chove tanto, acaba tendo não funcionamento daquela parte porque aquela região vai ficar sem água, então não pode funcionar.
na casa de energia solar, se aquela região passar por um determinado de tempo muito chuvoso, não vai ter energia solar, não vai ter o sol, né, ali, então não vai conseguir gerar tanta energia solar. Então a vantagem dela é justamente isso, porque independente do clima, se vai estar frio, vai estar calor, se vai estar chovendo, vai estar fazendo sol, ela consegue gerar energia do mesmo jeito. Porém, o lado negativo é por causa da liberação do dióxido de enxofre, que esse gás ele é danoso à saúde, tem a poluição sonora, e isso também ajuda muito no aquecimento global, né? E por estar em contato diretamente com a água, pode acontecer causar poluição nos rios e nos lagos. E também, como outras energias que a gente conseguiu ver, principalmente energia solar hoje em dia e também na hidráulica, se tem que ter um alto custo de investimento. E também tem que ter uma área específica, não pode ser botado em qualquer área, já que tem que fazer a utilização dessa água do subsolo e entre outras coisas. E agora eu deixo João para apresentar a última energia, que é em relação à energia maremotriz. Pronto. Falar um pouco mais sobre a energia maremotriz. A energia maremotriz ela é gerada por meio da transformação do movimento das marés em energia. São construídas barragens nas altas das marés e a água do mar é captada e armazenada em diques. Quando a maré é baixa, a água é devolvida para o mar e passa por uma turbina, na qual, passando por essa turbina, entra em movimento e gera energia elétrica. Mas também é possível obter energia por meio do aproveitamento das correntes marítimas. Mas para isso, as turbinas são instaladas no fundo do mar para que transformar a força dessas correntes em uma energia elétrica por meio do gerador. Uma das principais vantagens da energia maremotriz é que ela é limpa e renovável. Outra grande vantagem seria que não há liberação de gases poluentes durante toda a sua produção, além de que sua fonte é inesgotável, sendo que considerado uma energia renovável. Outra vantagem é que essa é uma alternativa para a geração de energia em locais em que outras fontes são muito escassas. Por outro lado, dentre as desvantagens, o fato é que os locais propícios para essa geração eles são muito específicos, já que é preciso um desnível maior do que 5 a 7 metros. Então, é um desafio muito grande, geograficamente falando, para a instalação dessas barragens. Sem falar que o investimento para essa construção é muito alto. E também outra desvantagem seria o fato do processo de geração ser intermitente, pois ela depende do ciclo das marés e nem sempre é possível produzir quando é necessário. Mas, de outra forma, os impactos são tão expressivos quanto ocorre no caso das instalações das usinas elétricas, assim como antes falou, das quais elas precisam uma área muito grande ser alagada, enquanto as barragens para a geração de maré motriz são em local diretamente na beira do mar. Obrigado, professor, acho que já terminou, né? Obrigado pelo trabalho, professor. Obrigado pela distribuição desse tema. Só lembrando, gente, que esse trabalho que a gente fez foi baseado na ODS 7, certo? Energia acessível e limpa. A gente buscou esse trabalho e tentou a ODS que a gente estava trabalhando e verificamos que era a ODS 7. Em caso de alguma dúvida sobre qual ODS a gente trabalhou, foi a ODS 7. Certo? Professor, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço a turma, o grupo 4 agradece pela atenção de todos. Professor, muito obrigado.